Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Olá. psicóloga Cristina Abrantes. Eu sou a psicóloga Mariane. Juntas nós formamos a Psicomplemente e a gente está aqui com vocês na página Mais Psicólogos para falar um pouco sobre orientação para os pais, sobre a importância do limite de dar um não para os filhos ou das crianças e adolescentes que cuidam, enfim. E aí a gente vai ajudar vocês aqui a pensar um pouco nessa questão, sobre a importância, por exemplo, da correlação entre pai e mãe, por exemplo, todo mundo ajudando. Como que a gente vai pensar então um pouco nisso? Como que é um pouco dessa educação, né? Para filhos, para adolescentes, para criança. Vamos pensar um pouco nisso. Então, boa noite, pessoal. Eu tô vendo, a gente tá vendo aqui que tá entrando as pessoas. Bem-vindos! Sejam bem-vindos. Vamos chegando, sejam bem-vindos. É isso aí. Nós somos psicólogas da Psicomplemente. Eu sou a psicóloga Mariane. Eu sou a Cristina. E aqui agora a gente vai começar o bate-papo com vocês. Então a ideia é a gente começar a falar um pouco e aí a gente vai interagindo com vocês ao longo dessa live. Boa noite, Rosângela. Boa noite, a Dilma. Vão aí comentando, falando que chegaram, que estão aqui, que estão ouvindo. A ideia é que a gente faça uma live mais interativa, né, Mari? Isso. Então que a gente consiga conversar com vocês ao longo das orientações e das questões que a gente for falando aqui, tá bom? É isso aí. Então vamos introduzir um pouco sobre o que é a Psicomplemente, né, para vocês conhecerem um pouco sobre o nosso projeto. Então nós somos psicólogas e nós escrevemos textos semanalmente, tanto para a área clínica, escolar ou organizacional, todas as segundas-feiras, quartas e sextas, e também prestamos serviços dentro dessas 3 áreas de atuação. Então, seja psicoterapia, consultoria para escolas, empresas, enfim. Então, quem se interessar pode depois entrar em contato conosco, a gente vai deixar as nossas redes para vocês. E é isso aí. Vamos começar? Vamos lá. A gente vai então falar um pouco sobre isso, né, pessoal? Porque assim, uma das coisas que eu e a Mari fazemos também é orientação para pais. E a gente tem percebido muito uma demanda que tem acontecido aí na nossa contemporaneidade, que diz o seguinte: às vezes não sei como criar o meu filho de forma geral, né? Principalmente às vezes no que diz respeito a falar não pra ele. Às vezes pra mim é muito difícil falar não, às vezes é muito difícil fazer com que ele respeite esse não, com que haja essa autoridade. Quando é que eu devo dizer não, quando é que eu devo dizer sim? Às vezes isso é difícil de entender. E às vezes também conflitos entre responsáveis, né? Então você tem um pai e uma mãe que cuida, a mãe acha que deve ser criado de um jeito, o pai acha que deve ser criado de outro. Ou às vezes é tio e avô, isso vai mudando. Sim. E aí vão vindo uma série de conflitos. E aí essa demanda tem chegado pra gente. Isso, e bastante. Então, por esse motivo, né, que a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas. Depois a gente vai abrir essas dúvidas de vocês também, tá? Então, vamos começar introduzindo. A gente vai falar um pouco sobre a importância, né, da parceria entre o pai e a mãe na educação das crianças. E também vamos falar sobre dizer não para os filhos, né, o como isso é necessário. A gente vai falar um pouco sobre isso adiante. Só é importante a gente falar que a gente vai trocando uma ideia aqui pra gente não perder mais ou menos a linha de raciocínio das coisas que a gente for falando. E aí, de tempos em tempos, a gente vai pausando pra tirar as dúvidas, pra ler os comentários de vocês. Então fiquem à vontade pra se colocar, pra falar alguma coisa que pensou, que aconteceu com você. Lembre, né, o legal da live é esse espaço pra troca, porque tá todo mundo junto nesse sentido, tá bom? Isso. Só dá um sinal pra gente, por favor. Tá bom o áudio, a imagem tá boa. Por favor, nos dê um sinal pra gente poder iniciar agora. Vamos ver. O pessoal tá entrando. O pessoal tá entrando. Isso. Ok, então, pessoal. Vamos começar, Mari? Isso. Então tá bom. Pessoal, né? Então a primeira coisa que a gente precisa falar... Obrigada, gente. Obrigada pelos comentários. A primeira coisa que a gente precisa parar, então, para pensar numa educação global para uma criança, para um adolescente, para um filho, né?
Vamos pensar então na importância da parceria, e utilizar essa palavra aqui, entre responsáveis na educação de um filho. Primeira coisa que é importante a gente diferenciar é assim: corresponsabilidade versus ser ajudante. Eu acho que é um caso clássico. Se isso não acontece no ambiente familiar de vocês, na casa de vocês, com certeza vocês conhecem alguém em que isso acontece. Então, por exemplo, se tem alguma coisa acontecendo com o meu filho, se meu filho vai perguntar se ele pode fazer aquilo, ele vai perguntar pro pai. Porque, por exemplo, a mãe sempre acha que não vai deixar. Ou o contrário, vou sempre perguntar pra mãe porque o pai acha que não vai deixar. Isso existe, né, gente? Então vamos pensar um pouco nisso, né? Essa corresponsabilidade, ela entra nesse primeiro sentido. Os responsáveis, sejam eles quem ser, pai, mãe, avô e tia, primo mais velho e outro fulano, eles têm que entrar num papel de completa parceria. Para que a criança ou adolescente, ele veja essas duas ou mais figuras com autoridade, com certo respeito, como uma figura em que ele consiga se orientar. Então isso é bastante importante. Às vezes é difícil, gente, criar alguém. Vai rolar momento de birra, vai rolar momento de raiva, vai rolar momento de tristeza, vai rolar momento de frustração, certo? Mas o que a gente vai fazer se eu jogo toda essa minha responsabilidade em uma outra pessoa? Não é verdade? Então isso vai acabar rolando. Então vamos parar pra pensar. Da forma como esse meu filho, esse meu sobrinho, enfim, como essa criança está sendo criada, tá vendo uma parceria de verdade? As pessoas estão realmente unidas no que diz respeito a essa educação? Ele pode contar comigo? Então vamos pensar um pouco nisso, né? Então, estamos sendo um principal e um outro ajudante, ou a gente está realmente tendo essa corresponsabilidade? Pessoal, a gente não consegue falar de corresponsabilidade sem falar que em determinado momento não pode rolar algum conflito. Como assim conflito? Vamos pensar assim no seguinte sentido. Eu acho que o meu filho, quando novo, pode experimentar bebida alcoólica para que ele não mais tarde vai experimentar. E aí a outra pessoa, né, o parceiro responsável, fala assim: olha, acredito que não, porque isso é uma substância tóxica e isso pode fazer mal para ele. E eu não gostaria que isso acontecesse, certo? Então, peraí, tá rolando um conflito no que diz respeito à educação dessa criança. E aí, gente, a gente pode parar para começar a pensar a coisa assim muito, muito importante, assim, né, muito principal, que essas pessoas, elas estão no lugar de adulto. Elas não estão no lugar de criança. Então, é importante que haja principalmente um diálogo entre essas partes e que nessas partes, gente, inevitavelmente alguém ceda em algum momento, que inevitavelmente alguém fale: tudo bem, então vamos mais um pouco pra lá e a gente vai mais um pouco pra cá dessa vez, e a gente faz, né, a gente vai mexendo os tambores, vai mexendo os pauzinhos, para que a pessoa realmente consigam fazer essa educação de um jeito mais tranquilo, né, de um jeito melhor mesmo, né, para essa criança. Isso, porque exatamente isso, né, essa ideia de corresponsabilidade, que é o que a Cris já veio dizendo aqui. Então a gente precisa entender que o pai e a mãe, independente se porventura, né, aconteça deles se separarem, né, os dois, eles estão numa responsabilidade mútua em relação à educação dessas crianças. E aí, gente, imagina para essa criança se ela não recebe um comentário, informações conflituosas, né? Então, se eu tenho, né, pegando esse mesmo exemplo, um pai que me diz que sim, eu posso experimentar uma bebida alcoólica, ou sei lá, um chocolate antes do almoço, chocolate antes do almoço. Uma mãe que fala que eu posso e um pai que fala que eu não posso. Imagina como que fica a visão, o entendimento, a compreensão dessa criança. Porque aí ele vai perguntar assim: ok, mas aí, quem que eu devo obedecer? Quem que é a minha autoridade? Como que eu devo me colocar?
E aí, gente, se ele recebe essas informações conflituosas, é claro que ela vai procurar no primeiro momento o prazer. Opa, eu quero chocolate antes do almoço, então eu vou lá e obedeço quem dá pra eu obedecer. E o outro não foi obedecido. Mas isso, gente, pode mudar de papel. E aí ela vai precisar de um referencial. Por isso é muito importante, gente, a gente não tá negando aqui que haja conflitos. Mas a gente tá falando assim, se tá rolando conflito, vamos tentar, em primeiro lugar, dialogar, pensando que somos adultos, para que a gente consiga ter um referencial para que isso seja o melhor para essa criança. E não porque, eu acho que eu tô certo e fulano acha que tá errado. Ou fulano acha que tá certo e eu acho que tô errado. Não é. Se a gente ficar só ligando para isso, a gente vai entrar numa disputa de egos eterna, que não necessariamente vai orientar essa criança. E é essa criança que acaba ficando para trás. Daí essa importância desse diálogo. Não estamos falando que é fácil, né, Mari? Exatamente. A gente ouve muita história, a gente ouve muita orientação, pessoas pedindo orientação e às vezes com esse conflito em primeiro lugar. Se isso não está resolvido, gente, é difícil aí haver um crescimento para a educação dessa criança. E aí, né, Mari, eu acho legal a gente colocar um caso específico, que às vezes é um caso de casais que se divorciaram ou que nem chegaram a casar, ou que tiveram um relacionamento e decidiram criar essa criança de uma forma separada. Aí, gente, nesse caso, às vezes, o conflito muitas vezes acaba sendo maior. Justamente por essa disputa que a gente falou. Eu crio ele do jeito que eu quero, fulano cria do jeito que ela quer. Essa criança vai receber duas informações completamente diferentes. De como se relacionar, do que é o certo, do que é o errado, na forma como ela desenha todo aquele mundo, como que ela pode se colocar em todo aquele mundo. E aí, gente, essa criança vai ter, provavelmente, alguns pontos fragmentados nessa personalidade dela. Sim. Porque foi tudo muito conflituoso, foi tudo muito ininterrupto, né? Quebradiço mesmo, né? Essa criação. Por este motivo, gente, é muito válido a gente pensar justamente nisso que eu estava colocando. Independente de sermos separados, ou de odiar o fulano, ou de odiar a ciclana, fulano, ciclana, independente, né, das coisas que acontecem nesse relacionamento, precisa haver um diálogo para que haja um papel de educação, em primeiro lugar, né? Então isso é bastante importante. Isso, então o que a gente quer deixar bem claro aqui nesse primeiro momento, nessa importância da parceria entre os pais, nesse sentido de ser corresponsáveis na educação dos filhos. Então, independente se os pais eles estão unidos ou se eles estão separados, a criança é o filho do casal, independente. Então, por esse motivo, os dois têm de estar sempre pensando no bem maior que é o filho, né? No sentido do desenvolvimento dele, no desenvolvimento saudável, tanto na questão física quanto psicológica. Eu acho que a pergunta que não quer calar é assim, quem que é a prioridade? Isso. Sou eu porque eu tô ganhando, às vezes, uma disputa, ou porque eu realmente acho que aquilo é certo, ponto, acabou, e o certo é aquilo e acabou, ou, peraí, o meu filho precisa receber uma informação. Tendo isso em mente, vamos então seguir e às vezes tentar flexibilizar um pouco, né, nesse sentido também. Gente, acontece uma outra coisa muito comum às vezes que a gente ouve, que é assim, a nossa sociedade ela tem papéis estruturados, né? Assim, a gente imagina mais ou menos que uma mãe deva ser mais ou menos daquele jeito, um filho daquele jeito, um professor daquele jeito, e aí a gente tem uma série de expectativas em relação a papéis. O que acontece é que historicamente, culturalmente, exigiu-se uma determinada postura, uma determinada dedicação de uma mãe ou da pessoa que exerce a função materna, que não necessariamente é a mãe, Sim. E uma exigência diferente, às vezes, daquela pessoa quem faz a função paterna. Também digo aqui que não necessariamente quem é o pai. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque, às vezes, a mãe acredita, ela mesma, que ela precisa ter todo o cuidado, chegar em casa, ajudar na lição, às vezes ir cuidar de toda a casa. E o pai, às vezes, acredita que também deve ficar numa postura mais lúdica, ou às vezes numa postura mais punitiva. E aí se exercem determinados papéis, esses papéis têm uma certa rigidez, uma certa fixação.
Se a gente tenta pensar um pouco nisso, é possível que a gente quebre esses tabus. É possível, né, que uma mãe saia um pouco daquele papel de dar conta de várias coisas, o pai entre um pouco mais, a relação lúdica seja melhor compartilhada, a relação de autoridade dessa marca do não seja melhor compartilhada, e aí é possível transformar essa situação, a gente não permanecer naquela rigidez de papéis. Isso, porque na verdade a gente tem que deixar bem claro aqui que os pais, né, eles juntos vão ter de educar essa criança. Então, a mãe, né, dentro da cultura, né, da questão do lar, do cuidado, enfim, ainda hoje a gente vê que ela se coloca nesse lugar de eu tenho de cuidar do meu filho. E o pai entra na questão de ajudante. E essa não é a ideia. A questão é que os dois sejam responsáveis na educação da criança. Então, independente se um tem uma rotina um pouco mais exacerbada do que o outro, os dois têm de procurar uma rotina também em conjunto da família, né? Para se organizar e juntos poderem exercer a função, né? Que a gente fala aqui da função do ser pai e a função do ser mãe. Isso aí. Mari, você quer ler um pouquinho de comentário? Vamos lá? Vamos ler. Então tá bom, pessoal, vou ler aqui alguns comentários, algumas dúvidas que chegarem. Isso. Eliude Jesus dos Santos falou assim: quando o casal mora junto com avós ou outros familiares da criança, a situação normalmente é mais difícil. Obrigada, Eliude. Isso é um ponto muito importante, né, da gente conversar. Sim. Pessoal, quando entra a educação dos avós juntos. Na contemporaneidade, né, nessa geração que a gente está vivendo, isso é algo cada vez mais comum. Pais, né, que saem às vezes para o mercado de trabalho, e aí avós que assumem como a criação dos filhos no período que os pais estão trabalhando, quando ele não está na escola. Isso acaba acontecendo bastante. E aí, gente, entra choque de autoridade e de ideais da criação entre pais e avós também. Né? Então existe aquilo lá, mãe, não cria fulano assim. Não, você que deveria criar desse jeito, isso é comum. E aí, gente, a gente entra nessa mesma questão. Quanto que o diálogo não é às vezes importante para que haja um combinado em relação à criação desse filho. Porque se esse avô, né, o avô, de fato está compartilhando a criação, então a ideologia também dele vai entrar. Como você falou, é mais difícil. E criar filho, gente, é difícil. Não é simples. É verdade. Eliude, só para completar um pouco o que ela falou. Pode aqui, falar, fica à vontade. Né? Eu e a Cristina, a psicóloga Cristina, nós costumamos ir bastante em escolas. E isso é interessante porque a gente escuta muito essa realidade hoje, né? De que os avós estão fazendo parte ativa, né, da educação dos seus netos. Então, como a Cris falou muito bem, é exatamente isso. É importante ter o diálogo como base. Então, independente, a gente pode colocar aqui, hoje em dia a gente vê que não só os avós às vezes moram juntos, mas outros integrantes da família também às vezes moram no mesmo lugar, às vezes moram no quintal, e às vezes acaba vendo a criança, enfim. Então, o diálogo, independente de qualquer coisa, ele tem que ser a base da família, né? Isso que a gente quer colocar aqui. Porque se está vendo que às vezes está atrapalhando, está dificultando nos combinados, na educação dessa criança, né, é importante chamar para conversar e todos chegarem num acordo mútuo, sempre pensando na prioridade, que nada mais é do que a criança. Pessoal, a gente está lendo aqui alguns comentários por cima. Pessoal dando boa noite, falando dos áudios, agradecendo, falando que tá legal. Obrigada, pessoal. Continuem comentando, continuem tirando dúvidas, falando o que vocês estão achando. Essa interação é importante. Vou ler um outro comentário aqui do começo, que é da Sofia Mistiledes. Boa noite. Boa noite. Aí, ó, uma avó aqui também, pessoal. Meu neto está muito afrontoso e tudo ele quer fazer e não quer ajuda de ninguém. Ele vive dizendo que já está grande e forte. Olha que situação que pode ser bastante complicada, né, Sofia? É justamente para vocês que a gente está pensando em fazer essa live e esse bate-papo.
quando às vezes chega em um ponto em que essa criança ou que esse adolescente se sente forte o suficiente ou adulto o suficiente para dar conta de si, dar conta de si, dar conta da própria vida, a ponto de não compreender mesmo que tem uma outra pessoa que tá ali para ele, que tá fornecendo segurança para ele, que está fornecendo orientação para ele, e aí ele acaba rejeitando toda essa autoridade. A situação não é fácil, né? Ainda mais assim, às vezes quando chega nesse ponto bastante conflitivo, mas a gente vai pensar justamente nisso, né? Como que a gente pode exercer a marca do não com violência, mas com afeto. Como que eu posso dizer não e isso ser recebido, ser digerido, ser compreendido por essa criança? Isso. Tá? E sempre entendendo que cada caso é único, né? Então tem que procurar entender o que está acontecendo com esse seu neto, né? Aonde que ele está tendo esses comportamentos, enfim. Então não é tão generalista assim, é um pouco mais aprofundado. Mas a nossa ideia aqui é procurar dar uma orientação, né, para vocês pais, responsáveis, educadores, que têm essa função de educar, né, e ter de dar limites, né, para as crianças. E a partir daí a gente vai pensando juntos na importância desses limites para essas crianças, tá bom? Tá? Acabei de ver aqui o comentário da Sofia, ele só tem 4 anos. Então é justamente isso que a gente vai falar, Sofia. A gente vai falar quando que esse não passa a entrar. Que a gente fala, nossa, 4 anos isso já tá acontecendo, então a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá bom? Vamos voltar lá, daqui a pouco a gente continua a conversar com vocês em relação aqui aos comentários. Pessoal, vamos já adentrar essa questão, a Sofia deu certo. Vamos parar pra pensar assim, existe uma idade certa pra eu começar a falar não pro meu filho? Ou pra eu começar a dar limite pro meu filho? A resposta é não, tá? Não. Não, gente. Desde que a criança nasce, a gente já pode mostrar pra ele formas de dizer que aquilo deve ser feito ou que aquilo não deve ser feito. Nossa, mas quando ele nasce, ele é um recém-nascido. Tá, tudo bem. Vamos com calma. Vamos com calma. Mas aos poucos, e às vezes de um jeito até um pouco mais rápido do que a gente pensa, ele já passa a assimilar um monte de noções de mundo. Quem é aquela pessoa? Aquela pessoa minha mãe, ou aquela pessoa meu pai, ou aquela pessoa minha avó, ou aquela pessoa me cuida, ou aquela pessoa me dá comida quando eu tô com fome, ou aquela pessoa cuida de mim quando eu tô triste, ou aquela pessoa me leva no médico quando eu tô doente. Então essa criança, por menor que essa criança seja, ela já começa a fazer essa série de assimilações. Sim. E aí, gente, a gente já pode tentar mostrar pra ela das mais diversas formas que aquilo deve ser feito ou não. Às vezes a criança ela nem entrou no verbal, ela tá aprendendo a falar, tá juntando a sílaba, né? Fala aba, mama, da cá, né? Vai falando desse jeito. Então ela não tá ainda com o verbal completamente assimilado, mas ela já passa a entender alguns sinais do mundo. E existem várias formas de eu falar não. Se ela ainda não tá com esse verbal, eu posso gesticular para que ela faça uma associação cognitiva de que esse não quer dizer que aquilo não deve ser feito, ou que aquilo é proibido, né? Ou que aquilo não deve chegar ali. Posso usar, às vezes, a própria entonação, né? Sei lá, tô inventando aqui, um não de determinada forma que ela entenda aquela entonação de voz como um não também. E aí eu posso fazer vários outros emparelhamentos para que ela já vá assimilando essa marca. Isso, porque complementando aqui a Cris, né, a ideia é a seguinte, de que o não, no sentido de não o explícito, mas implícito, ele tem que sempre existir desde quando a criança nasce, porque já é a questão do limite, que nada mais é do que a segurança que a gente vai dizer aqui, que é a segurança que você vai estar dando para essa criança, para o seu filho, para o seu neto, enfim. Então, quando a criança nasce, né, a gente fala aqui nessa questão cognitiva, o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Então, se você for dizer um não, né, propriamente dito, às vezes ela não vai entender. Então, a gente sempre costuma dar exemplos, né? Então, por exemplo, você fala assim, não pula no sofá. A criança, ela vai direcionar o cérebro dela vai direcionar para o sofá. Uhum. Então, na verdade, ela vai querer continuar pulando porque ela não está se atentando ao não e o não ainda não está interiorizado nela.
Então, aqui a gente vai conversando mais sobre isso na ideia de estabelecer alternativas para essa criança. Então, pensando assim, de que, não pula no sofá, ela não vai entender, mas você pode dar uma alternativa para ela. Você pode falar assim, fulana, você pode pular aqui no chão, por exemplo. Então, isso é uma questão linguística, né, gente? Eu posso construir a minha frase no não faça isso. Eu posso construir a minha frase no não use roupa azul, tá? Tô brincando aqui. Não use roupa azul. Não seria melhor eu falar... use roupas vermelhas e amarelas e laranjas? Então você percebe que você, na própria estrutura da frase, do seu discurso, já direciona não ao não, mas sim ao que pode ser feito. Então vamos falar desse ponto aqui que é muito importante, né, Mari? Acho que também é um ponto bem crucial desse bate-papo. Não só devemos falar não, às vezes isso é inevitável, às vezes a gente vai ter que usar inclusive isso na estrutura, que aquilo não deve ser feito. Mas, primeiro, é muito importante que a criança saiba o porquê. Por que que eu não devo usar azul? Por que que eu não devo comer chocolate antes do almoço? Por que que eu não posso ir para a escola de fantasia de abelha quando a escola tem uniforme? Sei lá, por que que eu não posso ir dormir todo dia 3 horas da manhã? Ela precisa saber o porquê que ela não pode fazer essas coisas. Então, no outro dia você vai ficar muito cansado, eu estou te protegendo, eu estou te cuidando. Você não pode usar uma fantasia na escola porque existe uma regra e a gente vai seguindo essas regras nessas instituições. O uniforme serve para isso, para isso, para isso. Você percebe que aí você tira também a criança desse total papel de infantilidade e você também dá um certo empoderamento para ela. Então ela tá sabendo porque ela não vai fazer. Ela vai concordar, ela vai amar. Não tô falando isso. Claro que ela vai muitas vezes vai fazer a birra, vai ter a confrontação, mas é importante a gente falar isso pra eles, né? Então, por que que não deve ser feito? E o outro ponto muito importante é fornecer uma outra alternativa. Se não se usa fantasia na escola, você usa uniforme. Se você não usa tal cor, essa cor que se usa. Se você não pula na cadeira na sala de aula, dá pra fazer isso na sala de aula, tal coisa no intervalo. Eu tô brincando aqui com vocês. Então, por que que ela não pode falar não? Por que que ela não deve fazer aquilo? Desculpa. E depois, o que que ela pode fazer, em vez disso que ela tá propondo, tá bom? É isso aí. Então vamos adentrar um pouco mais nessa fala da Cristina, tá? Com essa importância de saber dizer não. Então vamos dividir um pouco em tópicos, tá? Pra gente ir entendendo um pouco mais dessa importância. Primeiramente, a gente costuma dizer sobre todas as atitudes, elas geram consequências. Então, a gente sabe disso. Então, a gente tem que pensar assim, que nós como responsáveis, nós como os adultos, muitas vezes nós nos pegamos, assim, dando um não para nós, e às vezes a gente não quer dar esse não para nós. Entendeu? A gente também fica bravo com o não, a gente é grande e também fica bravo. Exatamente. Então, por que a gente nos dá, e muitas vezes, o não? Porque a gente sabe que tem uma consequência e essa consequência pode se interferir tanto para nós quanto para os outros e assim sucessivamente. Nesse caso é importante, né, para essa criança que está aprendendo a interiorizar o não, porque é um processo de aprendizagem, gente, ela está aprendendo a interiorizar esse não, que você ensine para ela a atitude e consequência. Então, você fez tal coisa, e a consequência disso é, se você quiser colocar o dedo na tomada, a consequência qual que é? Você pode tomar choque, por exemplo. Então a criança, a gente costuma dizer que ela aprende muito pela experiência, ela vai experimentando. Então ela quer conhecer o mundo pelo toque, pela experiência. E nós, a gente tem que entender que a gente já passou por isso também. Então, entra a ideia de se colocar no lugar do outro, então, da empatia. Fica mais fácil quando você, responsável, tem essa empatia em relação ao desejo da criança. De você entender o porquê que ela tá tendo esse desejo, né? Por que ela tá querendo colocar o dedo na tomada? O que será que tem ali? Né, que às vezes está chamando a atenção dela. Então, a partir daí, você como figura, né, responsável, tem de mostrar e ir mostrando esse mundo para essa criança, de forma que vá colocando os limites e ela vai aprendendo
né, aos poucos, gradativamente, as consequências das atitudes dela. E aí um outro tópico que hoje está muito comum, né, atualmente, de que a gente percebe muito, né, dentro dessas orientações que a gente faz, os pais, eles têm dificuldades de dizer não para os filhos, porque eles estão inseridos numa realidade em que eles têm de trabalhar praticamente quase 24 horas por dia, a modo de dizer, né? Então é super exacerbada essa rotina. E eles têm filhos. Então quando eles chegam em casa, eles pensam assim, eu já não fiquei tanto tempo com meu filho, se eu chegar, eu vou dizer não pra ele, eu vou colocar limite pra ele, e que lugar que eu vou ficar? Eu vou ficar no lugar de chato? Vou ficar no lugar de punitivo? Né? Eu já não tive a oportunidade de ficar com ele no dia, né? De participar do dia dele. Chegou a noite, eu vou ter que dar limite? Gente, você terá de dar limite. Terá de dar limite, porque você é o responsável. Você é o responsável por essa criança, é isso que a gente está querendo dizer aqui, da questão de responsabilidade, da educação, da questão do desenvolvimento. E se você não der esse não para essa criança, a gente vai dizer depois quais as consequências disso para ela a longo prazo. Depois também. Eu acho que aí, Mari, tem um ponto que é muito crucial, né? Acho que é uma palavrinha muito chave, que às vezes é a própria insegurança dos pais. Isso. Eu acho isso muito importante, assim, da mesma forma que a criança busca ser amada pelo pai, pela família, pelos amigos, enfim, o pai também quer ser amado. E aí a gente fica, né, o pai, a mãe, às vezes tem um receio de perder a afetividade do filho. Sim. Neste receio, nessa insegurança, ele dá e dá. E acaba não dizendo o não quando ele tem que ser dito. Só que essa insegurança, gente, ela acaba às vezes sendo uma ilusão. Porque dar o limite também pode ser um papel de proteção para a criança. E a criança vai interpretar isso. Acho que você vai falar um pouco disso, né, Mari? Exatamente. Então, é exatamente isso que a Cris disse, né? Os pais, hoje em dia, a gente percebe que eles ficam nesse lugar de insegurança, que é o que eu falei, né? Eles não querem perder o lugar do afeto, né? Da figura de eu tenho o carinho do meu filho, né? Eu não quero que ele veja ao contrário disso. Se eu dou o limite para ele, se eu dou o não para ele, eu vou ficar no lugar de punição, por exemplo, né? Então eu não quero isso, eu quero que ele me veja num lugar positivo. E aí fica nessa tentação de sempre ter de dizer o sim e não dizer o não. E a gente está dizendo aqui que o não é necessário. Os limites são necessários. Ô Mari, posso dar uma sugestão? Vamos dar mais uma lidinha, a gente continua? Isso, vamos lá então, pessoal. Vamos ler aqui um pouco o que vocês têm a dizer. A Luciana Novaes falou: boa noite. Acho super válido um consenso entre os responsáveis pela educação das crianças. Eu e o pai da minha filha não somos um casal, porém o método educativo é bem alinhado. Inclusive, a minha filha tem uma única regra entre todos. Que bom, Luciana, isso é bem excelente e isso ajuda a tua filha a ter uma orientação, a ter uma referência, isso é bem interessante. Que legal, Luciana, você estar aqui presente conosco, porque tem muitos pais, né, que estão junto conosco e às vezes pensam assim, será que tem como dar certo? E aí ter esses exemplos junto conosco é bem legal, porque é um exemplo vivo, é um caso real. A Maria Faria, pessoal, falou assim: a nossa cultura é normal a mãe ser culpada por tudo. Se uma criança faz uma birra, todo mundo pergunta cadê a mãe dessa criança. Maria, muito importante esse seu comentário, né? Olha como a gente tá às vezes alicerçado numa estrutura social assim mesmo, né? Cadê a mãe? Não existe também aquele clássico, o pai do final de semana que vai lá e joga bola com o filho, joga videogame, ele pode fazer tudo na casa dele, e aí a mãe volta e tem que às vezes cuidar da escola, de tudo. Pessoal, eu não tô falando que isso aqui é uma regra única, tá? Mas assim, de forma geral, às vezes a gente vê isso como uma maioria dos casos. Então, acho que conforme a gente vai percebendo isso e se tornando consciente disso, a gente pode passar a ser agente transformador. Isso aí. Então é a questão de estar sempre parando para refletir.
Se isso é algo que ainda faz parte da cultura, mas a gente tá trazendo isso para nossa casa, para dentro da nossa casa, para a educação dos meus filhos, das crianças, enfim. Então é importante a gente tirar os preconceitos também em relação a nós, em relação a como nós educamos essas crianças, os nossos filhos, enfim. A Rosa Cabeleireira falou: eu cuido do meu neto, ele tem 3 anos e não consigo impor limites, ele não me obedece. Rosa, fica com a gente aqui na live que a gente vai dar uma luz aqui pra você, né? Como tentar ajudar, como pensar um pouco nisso. A Tchuca. Não, Tchuca. Tchuca, desculpa. Verdade, minha filha é muito mimada. Às vezes quer educar do meu jeito e eles se intrometem. Quem se intromete, Tchuca? Os seus próprios filhos que acabam intrometendo nessa educação, é isso mesmo? A Sofia tá falando, lê o meu. Que foi, Sofia? Ai, tem vários aqui. Tem vários. Se você puder mandar de novo, a gente lê. Tá, desculpa, Sofia, eu não cheguei a pegar aqui. Se puder mandar, a gente lê, eu vou descer, tá? Aqui um pouco dos comentários. Aqui, ó, Janaína Matos falou: e a situação de alienação parental? Quando o pai fala mal da mãe e vice-versa. Pessoal, muito importante, Janaína, você ter levantado esse dado. Bem delicado e bem atual. Ele é um assunto real. Pessoal, a alienação parental é muito sério. Dependendo de algum caso, isso tem até consequências dos casos, né? Isso tem até consequências legais. E isso atrapalha muito no que diz respeito à criação dessa criança. Eu, mãe, posso não gostar do meu parceiro, da minha parceira, enfim, que cria o meu filho. Eu, pai, também vice-versa. No entanto, essa criança precisa saber que aquelas figuras são os responsáveis dele. Também acontece, a gente, por exemplo, assim, casal se divorciou. Eu tô aqui enquanto mãe, e aí eu tenho, sei lá, um outro companheiro. E aí essa criança entende esses 2 pais como autoridade. Isso é possível, desde que isso seja acordado, em toda a família. Então é muito importante, a gente volta lá no começo da live, pensar um pouco nesse diálogo. E em alguns casos, gente, às vezes a gente recorre a outros meios externos, porque essa criança precisa ter uma referência de educação. Lembra, a prioridade são eles, né? Exatamente. E aí, só fazendo um complemento aqui na fala da Cristina, tá? Esse assunto da alienação parental, a Cris falou muito bem, precisa ser olhado com cuidado, porque já fala, né, alienação parental. Isso. Então, já é algo que, com certeza, não vai fazer bem para a criança. Porque os pais estão discutindo, um tá de um jeito, o outro tá de outro, porque a mãe é boazinha, o pai ele é ruim, ou vice-versa, enfim. Tudo isso, como é que fica na cabeça da criança? Fica péssimo, né? A gente sabe disso. Então, nesse caso, a nossa sugestão, a nossa orientação aqui é que se recorra, né, às autoridades também, porque isso é um caso legal, né? E é importante ter uma intromissão em relação a esses aspectos, sempre visando na prioridade que é a criança. Jéssica Moreira: se o casal se acha muito diferente, tem opiniões diferentes e percebe isso depois do filho, como fazer? Caso clássico, né, Jéssica? A Jéssica falando aqui: vivemos em uma sociedade em que a mulher tem que ceder mais. Isso pode causar sofrimento. Quais aconselhamentos nessa situação? Delicado isso, né? Porque a gente tem justamente falado, assim, às vezes um pouco dessa questão da expectativa social em relação à maternagem e essas vezes dificuldade em lidar com a educação dos próprios filhos. Agora, né, tem uma parte importante aqui na estrutura na forma como a gente vive uma sociedade em que a mulher tem que ceder mais. Às vezes é válido a gente questionar: isso tá bom? Isso tá legal? Será que a gente tem que ceder mais por ser mulher? Ou a gente pode ceder um pouco aqui porque essa opinião pode ser flexibilizada e outro fulano pode flexibilizar de outro jeito depois? Isso. Então a dica é parar para refletir qual lugar que se encontra e ver se tá bom dessa forma. Se não tá, é sinal de paralisação e de que já tá legal pra mudança. Tá bom, Jéssica? Vamos continuar? Pessoal, vamos continuar um pouco. A gente não consegue ler aqui todos os comentários,
Mas depois a gente vai deixar também os nossos contatos para que vocês tirem essas dúvidas com a gente, tá? Fiquem tranquilos que a gente vai ter esse tempo. É isso aí. Então vamos continuar, né, dentro da fala que eu estava fazendo, até a gente começar a ler os comentários. Falei um pouco sobre essa tentação, né, dos pais de sempre ter de dizer sim, né? A gente já explicou um pouco sobre isso. Um outro ponto, né, da importância do saber dizer não é exatamente pela questão do dar limites. Que o dar limites para a criança não é necessariamente querer dizer de que você vai ser o punitivo, né? Você vai estar nessa posição do ruim, não é isso? Do carrasco, do carrasco, né? A ideia é que você tá dando a segurança. Pensa assim, gente. Se vocês pensarem assim, a gente acredita que fica um pouco mais fácil, até para você na forma de dar, né? De dar esse não. Não no sentido de segurança. Estou dando a segurança para o meu filho, estou dando segurança para essa criança. Então aí que entra a importância do limite também para essas crianças no desenvolvimento deles. E aí, pessoal, explicar o porquê da negativa, tá? Muitos, né, frequentemente dizem não, né, seja verbal, não verbal, vai lá e tira o que a criança está fazendo, enfim. Mas não explica o porquê disso, por que você está fazendo isso? E hoje em dia é importante tomar um cuidado em relação a isso, porque a gente está dizendo da importância de dizer não, mas veja, não é importante dizer não de forma exacerbada, né? Porque se você dá não também para tudo, fica algo meio obsessivo. E a criança também não vai saber diferenciar, né, o porquê que você está dizendo aquele não. Então sempre o importante é você explicar por que você está dizendo esse não para ela, sabe? Então a gente deu vários exemplos aqui, a gente está dando, né? Então a questão da tomada que eu falei. Você não pode colocar o dedo na tomada, porque se você colocar o dedo na tomada, você pode tomar choque, né? E isso daí pode ser que você fique doente e assim sucessivamente. Outro exemplo. Estou com dor de garganta e tô com vontade de tomar sorvete, né? Isso aparece bastante, clássico. Né? É um clássico. Estou com vontade de tomar sorvete. E aí eles ficam, mas eu quero tomar sorvete, mãe, eu quero tomar sorvete, pai, o que eu faço? Tá aquele puta daquele calor, enfim, né? E o que você faz? Você vai ter que saber dizer o porquê que você não pode dar o sorvete pra criança. E já tá explícito aí, né? Porque ele está com dor de garganta. E nesse sentido de que se ele tomar o sorvete, ele vai ficar pior, né? Ele vai ficar mais doente. Então, nesse caso, o que você pode fazer? A sugestão da alternativa, que é o que a gente já estava falando aqui, de sempre dar uma alternativa para a criança, nesse sentido de você acolher, né? Acolher o desejo dela. Porque você tem que ter essa empatia de se colocar no lugar dessa criança, pensando assim, de que esse desejo que ela tem de tomar o sorvete, isso é algo real. Então ela tá com vontade de tomar o sorvete. Então mostrar pra ela, filho, eu entendo que você tem vontade de tomar o sorvete, a mamãe ou papai, quando fica assim doente, também às vezes também tem vontade de tomar um sorvete. Percebe? Você se coloca no lugar dele, Isso, explicitamente. Exatamente. E aí você tá acolhendo, né, nessa questão de acolher, de se colocar no lugar dele, e fala, olha, a mamãe também tem vontade de tomar esse sorvete, mas o que a gente pode fazer agora? A mamãe, como ela é responsável por você, eu tenho que cuidar de você, da sua saúde, eu não vou te dar o sorvete agora, mas vamos fazer um combinado? Depois que você melhorar, você não ficar mais doente, a gente vai tomar esse sorvete, né? Então, claro, né, sempre pensando dentro das possibilidades. Se é possível dar esse sorvete, da questão financeira, né, a gente costuma dizer assim, aí você faz esse combinado. Mas o que a gente está querendo dizer aqui é a questão das alternativas. Então, o primeiro passo, se colocar no lugar dessa criança, no sentido de reconhecer o desejo dela, porque o desejo dela é real, ela tá sentindo vontade, né? Então, você tem que reconhecer, acolher, né? Ter essa empatia, reconhecer o desejo dela e, a partir daí, dar uma alternativa.
Entendeu? Eu acho que tem um ponto importante também aí, né, Mara? Tem um exemplo que chegou aí pra gente. É a birra do mercado, né? É o... Eu brinco aqui os exemplos clássicos, né? Foi. Mas chega muito, né? E aí, a gente... Né, uma das sugestões, por exemplo, que a gente dá. Antes da gente ir pro mercado, a gente já pode conversar com essa criança que lá vocês vão comprar determinadas coisas, que ele pode, sei lá, escolher um item para ele levar para casa, ou se não dá para escolher naquele momento, não dá. Isso pode explicar o que está acontecendo, né? Então, assim, a gente vai primeiro e orienta essa criança como fazer ali, por exemplo, naquele estabelecimento. Mas, no entanto, se ela tá lá naquele estabelecimento, começa a fazer a birra, a gente fica super constrangido e leva alguma coisa, então você percebe que ela acaba associando, tudo bem, mas quando eu fiz a birra, deu certo. Então ele vai fazer isso das próximas vezes, não vai ter motivo pra ele não fazer isso da próxima vez, sendo que deu certo. Às vezes, gente, é duro, mas manter o lugar do não é preciso. Isso, e aí... Foi legal que você deu esse exemplo, Cris, porque já entra nesse próximo tópico que eu ia dizer agora, que é a questão da autoridade. Então a gente fala aqui de autoridade no sentido da afetividade. Então você disciplinar com afetividade, não disciplinar com agressividade, ao contrário. Então nesse sentido assim, de que se você mostrar a sua autoridade, né, de que você é o responsável pela essa criança, nesse sentido de que você tá pensando nela, no desenvolvimento dela, no bem-estar dela, enfim. Você sabe que você fez um combinado com ela antes de sair de casa. Você explicou pra ela o porquê disso, né? Se você não vai poder dar nada pra ela hoje, mas que no aniversário, numa outra data, isso pode ser que aconteça. E aí chegou lá no mercado, no shopping, enfim, ele fez a famosa birra. E você, por ter ficado constrangido dentro daquela situação, né, as pessoas olhando, né, aí você acaba meio que cedendo. Aí que entra a perca dessa tal autoridade. Porque é o que a Cris disse, a criança, ela já vai aprender, ela aprende com a experiência. Lembra que a gente já viu falando aqui? Que ele está experimentando também. Então, a partir daí, ele vai ver, olha, eu fui lá, fiz a birra e eu consegui. Eu tive aquilo que eu queria. Então, a partir daí, a probabilidade dele vir a fazer isso outras vezes pode ser grande, né? Por isso que é importante sempre se manter na postura, né, na questão de autoridade. E a gente está dizendo aqui que não é fácil, né? É um processo que demanda um tempo, demanda um cuidado. A gente tem que pensar que é um desenvolvimento. Se a gente fala de desenvolvimento, é um processo. Então, não é numa primeira vez que você vai conversar com essa criança, enfim, que vai dar super certo, né? Mas tem de continuar a dar alternativas e proporcionar sempre essa segurança para que essa criança tenha um desenvolvimento ideal, né? Um desenvolvimento saudável. A gente pode chegar aqui no finalizando, né? A gente lê os comentários do final. E assim, gente, talvez não dê pra gente ler todos os comentários, mas fiquem à vontade pra se colocar, pra tirar alguma dúvida. E caso a gente não consiga responder, fiquem tranquilos que a gente deixa o nosso contato aqui no final, tá bom? Tá. Então a gente tá finalizando, tá? A gente explicou um pouco sobre essa importância do saber dizer não. Então, só pra recapitular, a gente falou sobre atitudes, tem consequências, falamos dessa tentação de sempre ter de dizer sim, a importância desses limites para essas crianças, explicar o porquê da negativa e a questão da autoridade em si. E é claro, sempre disciplinar com afetividade, que é diferente da agressividade. E aí, pessoal, por que a gente está falando tudo isso, né? Vocês já estão percebendo a importância disso tudo. Mas, mais do que isso, né? Sempre tem um mais, né? A gente não tá falando aqui de desenvolvimento, né? A gente tá batendo na tecla do desenvolvimento saudável, enfim. Se você não dá esse limite para essa criança, você sabia que crianças sem limites, quando elas vão crescendo, elas vão tendo dificuldades nos seus relacionamentos interpessoal, por exemplo? Então, o que acontece?
essas crianças, como elas não conseguiram, né, introjetar, né, esse não, interiorizar esse não, ela tem uma probabilidade de ter comportamentos, né, inadequados. E tendo esses comportamentos inadequados dentro de outros espaços, em grupos, com outras pessoas. E aí, essa pessoa, né, que não soube ter limite, ela não vai saber respeitar o espaço do outro. E a partir daí, ela vai começar a ter uma dificuldade no relacionamento. Principalmente na questão desse relacionamento interpessoal, tá? E às vezes, gente, também uma baixa tolerância à frustração. Então ela tá esperando algo não aconteceu daquele jeito, ela vai ficar muito brava, vai ficar muito chateada. E aí, às vezes, ou não quer sair da cama, ou vai dar porrada em todo mundo. E aí, como que fica esse adulto? Aquele famoso adolescente. É aquele adulto que, apesar da idade, ele sempre permanece naquela... com aquela responsabilidade infantilizada. Então, daí a importância desses limites. Exatamente. Então, essa questão da frustração é um dos outros pontos. Porque ele vai crescer e vai ter uma baixa tolerância à frustração. E, a partir daí... Como que ele vai lidar, por exemplo, com perdas, né, com questão de derrotas? Então a gente vê até, por exemplo, no dia a dia, até na escola, né, essas crianças vão pensar no dia a dia delas. Elas estão lá numa situação de competição, um jogo, onde nem sempre você vai ganhar, né? E pode ser que você perca. E se você perder, como você vai ficar? Entende? Então... existe um sofrimento depois real em relação a isso, né? Porque a criança, ela vai ter um sofrimento depois, porque ela tá tendo uma baixa tolerância à frustração. Então lembre, não é o prazer imediato que é um prazer eterno. Às vezes a frustração do dizer o não pra ela naquele momento é um auxílio pra ela posterior. Exatamente. E aí, dentro disso, a gente fala, né, que essas são uma das dificuldades que vai acontecer ao longo do desenvolvimento dessas pessoas. Então a gente pensa que a gente está falando de criança, mas essas crianças elas vão crescer, gente, né? Elas vão virar adultos, adolescentes, enfim. E a partir daí vamos pensar um exemplo aqui, né? Você vai lá fazer um processo seletivo, né? E aí você não passa, por exemplo. Como que você vai ficar? Você vai saber tolerar essa frustração no sentido de pensar em outras possibilidades, ter uma capacidade de inovação, de criatividade, né, para pensar em outros caminhos, ou você vai se abater, né, e vai paralisar e ficar estagnado naquela situação. Então isso acontece, um dos motivos é porque não teve o desenvolvimento, a aprendizagem desse não. Né? Isso aí. Então ter limites, pessoal, faz com que essas pessoas, elas passam a ter umas novas formas de se relacionar, tá? Porque se eu aprender a lidar com os limites, aprender a lidar com o não, eu vou aprendendo também novas formas de me adaptar, novas formas de olhar o mundo, né? Então eu não fico rígido a um olhar apenas. Eu tenho um olhar flexível, né? Isso é questão de ter uma flexibilidade, enfim. Então é isso mesmo. Então aumenta a flexibilidade nesse contato, né? Tanto no relacionamento, contato interpessoal. E além disso, também auxilia no desenvolvimento dessa capacidade para enfrentar os problemas. Porque pensando que o não, os limites, por exemplo, são um problema, né? Que às vezes a gente tem que encarar. A gente tendo uma tolerância a essa frustração, a gente vai saber lidar com isso. Pensar em formas de ressignificar esses problemas e encontrar soluções para isso. Então, para finalizar, pessoal, a gente vai dar uma lidinha nos comentários, tá? Fazer uma finalização, mas só finalizando o tema abordado. Isso, então a gente vai dar uma lida aqui nos comentários de vocês. Rosalina, muito bom, tema interessante, explicações bem objetivas, parabéns. Obrigada, Rosalina. Gratidão da Maria Iris, ótimo tema abordado, parabéns da Mônica, obrigada.
Sofia, vocês vão deixar essa live gravada? Vamos sim, Sofia. Pode ir lá na página Mais Psicólogos, depois você tem no YouTube também, né, Mari? Vai estar gravadíssimo. Janaína, parabéns, estou amando e aprendendo um pouco mais com vocês. Que bom, Janaína, ficamos felizes. Rose, boa noite, parabéns pela live. Opa. Eu aperto aqui no ver mais, gente, eu aperto na pessoa. E a questão do limite do TOD, que é o transtorno do transtorno opositivo desafiador. É uma questão mais complexa ainda, né, Rose? Porque aí você já tem uma questão de diagnóstico, às vezes uma questão estrutural, no que diz respeito ao social, ao próprio cognitivo dela. Mas tudo isso que a gente falou se mantém. Tudo bem, ela pode ter esse diagnóstico, mas não é por isso que a gente deixa de falar não. Exatamente. E até vale lembrar aqui que é importante, quando a gente está falando aqui do diagnóstico, enfim, mas a gente não quer ressaltar que é um diagnóstico, mas é uma criança. Então, a pessoa não é o carimbo. Não é um carimbo, não é esse rótulo, né? Enfim. Então, pensando nesse aspecto, tudo que a gente disse aqui se mantém. E ainda mais, tá? Então tem de sempre estar mantendo esses combinados, estipulando rotinas, regras. E é claro, é preciso ter uma ajuda especializada. Procurar psicólogos, né? E em alguns casos também necessita de ajuda medicamentosa. Com psiquiatra. Isso. Edivaldo, parabéns, colegas, pela iniciativa de compartilhar o saber. Boa noite. Obrigada, Edivaldo. Divanete, boa noite. Joyce, muito bom. A Tchuca conseguiu conectar. Tava travando, mas conseguiu. A Mônica, e quando a criança grita, quando não concorda com algo que se deve fazer. Da mesma forma, né? Foi aquele exemplo que a gente deu, acho que a gente não tinha chegado ainda, dessa birra. Se ela grita e a gente dá, ela associa o grito com o meu conseguir. Então, às vezes, a gente precisa tolerar esse grito, às vezes precisa dizer esse não em frente a esse grito e permanecer nessa postura. Isso. E aí vale lembrar, Mônica, que aqui o que a gente disse é um desenvolvimento. Então, é um processo. A gente sempre deixa claro para esses pais de que se tá cansativo, se tá difícil, é importante também os pais também procurarem ajuda e terem esse espaço para compartilhar, para estarem juntos, para dividir, porque é um momento, é um processo e a partir daí é importante também ter esse cuidado com vocês, que são os responsáveis, para ter essa paciência, porque a criança ela tá aprendendo, ela tá no processo de aprendizado, tá bom? Nan Rei falou aqui, meu filho tem 4 anos e 10 meses, é muito teimoso, birrento e vive me afrontando, não sei o que fazer. Espero que essa live tenha te ajudado, mas se por algum acaso ficou alguma dúvida, vamos já falar disso. Pessoal, a gente agradece todos os comentários, todos os agradecimentos, a gente espera ter compartilhado um saber com vocês. E assim, pra quem não pegou a live no começo, a gente volta a falar. Nós somos da Psicomplemente, eu sou a psicóloga Cristina, ela é a Mariane. Psicóloga Mariane. Psicóloga Mariane. A gente trabalha com as áreas clínica, escolar e organizacional através de serviços, então a psicoterapia, orientação para pais, orientação profissional, consultoria em escolas, consultorias em empresas, palestras. Então a gente trabalha com essa série de serviços. E também com uma série de conteúdos que a gente costuma oferecer. Uma coisa legal que eu sugiro pra vocês é que vocês entrem no Facebook, na página Psicomplemente, curtam lá a gente, nos acompanhem, a gente sempre tem novidade, sempre texto autoral, tá chegando vídeo autoral agora, pra gente falar desses diversos conteúdos. E no nosso site tem um link que você pode se cadastrar na lista VIP. Então vocês recebem em primeira mão todas as colunas que nós fazemos. Segunda-feira, psicologia clínica, quarta-feira, psicologia escolar e sexta-feira, psicologia organizacional. Entrem lá, curtam, compartilhem, tirem dúvidas com a gente, mandem mensagem no inbox, no e-mail, fiquem à vontade. Estamos muito abertas e gostamos dessa interação. Isso faz muita diferença pra gente. Gratidão, né, Mari? Gratidão. Então é isso, a gente vai deixar disponível aqui pra vocês assim que a gente encerrar. A gente vai colocar todas as nossas redes sociais, o Instagram, o nosso site, a nossa página do Facebook. Nos acompanhe. Se ficou porventura alguma dúvida em relação a esse tema ou em relação a outros temas dentro dessas nossas 3 áreas de atuação, que é clínica, escolar e organizacional, nós somos super
super abertas, estamos disponíveis para compartilhar esse saber, né? Ter essa relação horizontal. E muito obrigada a todos que estiveram presentes conosco. E um agradecimento especial também a essa parceria, Mais Psicólogos. Tá demais, tá gente. Muito legal. Tá demais. Em especial também ao psicólogo Rodolfo Sampaio, que é o que idealizou a Mais Psicólogos. Obrigada, pessoal. Gratidão. Boa noite pra vocês. Tchau, tchau.